tem que saber, é importante saber se tem as coisas ou não, é profundamente interessante. Porque assim que o corpo de Jesus deixa a tumba, e Maria de Magdala dá essa notícia, os fariseus entram numa polêmica nova. Os judeus roubaram o corpo de Jesus. Então, não teve nada de excepcional. Para poder continuar enganando, os judeus teriam roubado. Olha que interessante. Onde chega o nosso ceticismo, até diria o nosso orgulho. Muito bem. E para continuar, para provar isso, foram escalados 3 fariseus. Os fariseus eram gente muito boa, né? Extremamente dogmáticos, seguiam a Torá, a risca, e a risca era sempre como eles pensavam. Né? Como eles pensavam era a Torá, não era a Torá, o pensamento deles. Ou seja, a manipulação da religião feita por eles. E lá, numa reunião, no Sinédrio, surgiu essa história: será que Jesus morreu? Jesus ressuscitou? Ressuscitou nada, roubaram o nome de Jesus, etc. Designaram 3 fariseus para irem à casa do caminho, que é aquela casa que fundada por Pedro, e para ajudar os necessitados. E chegaram lá, perguntaram quem era o responsável daquela casa. Disseram: Pedro. Aí Pedro vem. Chega lá, eles começam a inquirir para Pedro: nós precisamos de uma prova de que Jesus ressuscitou. Aí Pedro diz: olha, nós tivemos encontros com Jesus depois desse fato. Jesus entrou em um ambiente devidamente fechado, etc. Se fosse hoje, não tem filmagem. Não é? Quer dizer, se não tem filmagem, não vale. Como não tinha foto, não tinha nada naquele tempo, era a palavra, né? A palavra fidedigna. Mesmo vendo Pedro cuidar daquelas pessoas leprosas, prostitutas, etc., não vale. Tinha que provar que Jesus realmente ressuscitou. Aí vão, pergunta dali, pergunta daqui. Aí Pedro, eu costumo dizer que Pedro perdeu a paciência. Pedro virou e disse: olha, a única forma de provar é você morrer. Se tiverem o mérito de encontrar com Jesus, perguntarem se ele ressuscitou ou não. Quer dizer, uma resposta muito boa de Pedro. Quer dizer, vai perguntar para ele. Aí nisso uma pessoa num quarto, num cômodo lá, começa a gemer. Pedro vira para ele e fala: por favor, me deem licença, porque eu tenho mais o que fazer. Então é algo muito interessante, né, a gente ver que essa ressurreição mostrou que a morte não acaba com a vida, como o nosso companheiro aqui disse. Nós somos mais vivos quando em estado de desencarne do que quando estamos encarnados. Porque quando estamos encarnados para visitar o mundo espiritual, em regra, tem que ser durante o sono físico. E não necessariamente a gente vai, a gente fica pregado no pé da cama. Né? Então, é complexa essa situação. E aí, a palavra ressurreição significava amar-se no grego. Ou seja, retomar.
mas ele não retoma em corpo material. Por quê? Porque em corpo material não tem como. A única forma de se retomar um corpo material é a encarnação. Então, ele, na verdade, passa por um processo de materialização. E tem as mais frequentes passagens, entra nas reuniões, aparece aos clientes, acompanha os dois que vão a Emaús, e assim por diante. Então, Jesus sempre está nessa proximidade do nosso coração. E nós não precisamos imaginar um Jesus materializado. Basta termos com ele um contato espiritual. Não precisamos colocar uma imagem, não estou fazendo qualquer que seja a doutrina religiosa. Mas ele está conosco. Esses dias eu fazia uma live, uma pessoa disse assim, Jesus vai voltar? Aí eu lembrei dele. Disse, olha, vai ter que perguntar para ele. Mas tem 495 referências na Bíblia da volta de Jesus. Agora, se essa volta é uma volta simbólica, metafórica, me parece mais provável, porque nunca foi embora. Talvez no sentido da gente trazer Jesus mais para perto. Essa volta seria mais da nossa ida para com ele. Então, tecnicamente falando, Jesus não operou uma ressurreição, operou uma materialização. A importância disso que ele já mostra para nós que é a única forma de voltar é a encarnação. E ele mostra também que desencarnou, desencarnou. Não tem meio termo. E ele também, quando ele se rematerializa, enfim, ele mostra para nós a existência de um paradigma novo, que é abandonar o medo da morte. O que mais nós temos medo? Da morte. A gente está lá cheio de saúde e começa, aí o nosso vizinho está com câncer fulminante, a gente já começa, já dá uma dor de barriga, a gente vai, nossa, Deus está com câncer intestinal. Não é? Quer dizer, a gente já começa, ai meu Deus, o que vai acontecer? Entra um estado de hipocondria em nós. Por quê? Pelo medo que a gente tem da morte. E a gente pode ser tranquilos, porque se tem uma coisa certíssima, é a morte. A gente pode relaxar e esperar, ela vai chegar. Vai chegar. Oi? Chega mesmo. Como é que é lá? Lá vai ser como nós estamos aqui. Ou seja, o nosso estado de espírito aqui, nosso pensamento, o que nós devemos ajudar o próximo, como nós nos posicionamos, vai ser a fotografia de lá. Suponhamos que dá medo é essa entrada, né, Anderson? Oi? O que dá medo é essa entrada, né, essa passagem. Isso dá medo. Morrer, dois palitos. Agora, encarar lá em cima, lá é que... exatamente. Morrer é uma questão horrível. Agora, o outro lado do rio... É o bicho pega. Tem onça. Tem. Tem uma juma lá. Uma juma, né? Exatamente. Então, é o lado de lá. Na verdade, acho que quem tem medo de morrer tem medo de viver. Por quê? Porque se a gente vive bem, a travessia, como dois palitos, e depois lá nós vamos passar por uma situação. Sim, também é inevitável. Nós não somos miserabilidades que há 15 minutos depois já estava sendo levado para ver um multidão que eu aplaudia. Então, nós vamos precisar de um período de adaptação, vamos passar por um hospitalzinho, sempre para nos formar bem. Nas mesas mediúnicas, quando eu tenho oportunidade,
Eu sempre convenço aqueles espíritos medrosos que estão, assim, pós-desencarne, eu digo para eles: você morreu por quê? Ah, eu morri de câncer, por exemplo. Ele diz: olha, você vai para o hospital, vai curar o seu câncer. Aqui não curou tanto que você morreu. Se curar, você não tinha morrido. Então você vai para um hospital de primeira grandeza. E é mesmo. Então, nós temos que abandonar, vendo esse exemplo de Jesus que vence a morte, e nós temos que abandonar esse. Jesus venceu a morte. No momento em que há essa materialização, em que ele acompanha, em que ele aparece perante os 500, ou seja, da Galileia, ou seja, não é fácil, não. Ele realmente nos deixa bem claro que contem comigo. Nós temos espíritos protetores. É lógico que a gente tem o direito de abrir o bocão, assim que passar por lá, né? Tiver medo, etc. Mas nós vamos compreender que a doutrina espírita traz essa compreensão. A doutrina espírita matou a morte. No momento que ela diz: olha, você comunica com outro que já desencarnou. Você é imortal porque sua alma não morre nunca. Você reencarnará para acertar aquilo que ficou para trás. Acabou. Quer dizer, algo que eu temia muito, falava muito de não ter medo da morte. A minha eu não sei. Eu esperava que uns tempos, aí eu digo para vocês, se me permitir. Eu ficava com muito receio quando meus pais faleciam. E aí eu vou ver o que realmente eu penso, se é de fato o que vai acontecer. A minha mãe faleceu no 25 de março de 2020. A minha mãe teve enfisema pulmonar, diziam que ela ia morrer em balde de cólico pulmonar, e era assim, procurando ar. E eu sempre pedi a Deus: Deus, ameniza. Minha mãe, sabe, eu sei que ela deve ter feito coisas, mas eu sabia da situação. Mas ela mudou muito e tal, ela ajudou muito. Ela soprou muito fogão de lenha, sabe? Agora isso ajudando as pessoas e tal. Minha mãe morreu de uma parada cardíaca, assim, estava na cadeira de roda. Eu assim, eu morri. O que eu podia fazer? Agradecer. Você não ficou assustado com a morte da sua mãe? Então, pelo contrário. Eu fiquei extremamente grato. Porque os espíritos atenderam o meu pedido, né? E de tantos outros, certamente, da família dela, eu me muito, certamente. E ela veio desencarnar de uma forma tão serena que, se eu chegar naquele ponto, eu vim dizer para ela: não esquece de mim, não, hein? Quando for minha vez, põe mãozinha de mamãe no filhinho, hein? Ela cuidou tanto do seu filhinho, então, dá uma mãozinha. E o meu pai? O meu pai foi bem mais difícil. Meu pai veio morar com a gente, ficou 40 dias. Conseguiu uma Covid, um erro médico, que perfurou com um tubo a parede estomacal e ele morreu bebendo sangue. Esse, confesso que foi mais difícil. Mais difícil ao desencarne dele, não. Mais difícil não ter ódio do médico. Eu confesso, foi muito tempo para ter menos ódio do médico. Talvez hoje eu já esteja só tendo ódio. Falar assim que eu já me libertei, eu acordo às vezes da noite e estou assaltado com esse pensamento. Dizer ajuda o médico. Você está entendendo? O papai já deu comunicação, ia ser do jeito que foi, quer dizer, tudo bem.
ciência do que foi, está ótimo, mas eu não concordo com, quer dizer, com o Tito é teimoso. Se ele falou que era para ser como foi, se precisava de um instrumento para desencarnar. Ele para desencarnar é um médico assim, extremamente imprudente, fantasia igual onça. Ou gato, tem 7 vidas, não é fácil. Eu, por exemplo, quase uma Covid, 13 paradas respiratórias, eu fiquei. Aí quando você olhar para alguém assim, você olhar onde? Os caras são, assim, interessantes, estou brincando. E aí, eu encarei a morte do papai como sendo natural. Resulta do fato que eu tive uma grande vida tênue, certo? Então, a gente falar que a gente perdoa, que foi uma situação posta por Jesus, não é fácil. Sabe? A gente pode falar da boca para fora que perdoa, mas da boca para dentro a situação fica às vezes revolta e tem de trabalhar. Eu estou dizendo de mim. E Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita para quê? Para continuar o bem. Enquanto os dois de Emaús estão conversando, olha que injustiça. Olha o que fizeram com o mestre. Botaram o mestre na cruz, etc. Ele do lado dele, não, era necessário para cumprir as escrituras. Isso fazia parte. Quer dizer, mais ou menos assim, você chegar, estar lá com Jesus, ser um discípulo ou um apóstolo dele, que é só bondade, de repente você ouvir em madeira, em uma cruz, não deve ser uma situação fácil. Tá? Eu acho que é uma situação bastante complexa. Já tivemos notícias sobre isso e é muito doloroso. Agora, então, Jesus ressuscitou? Não. Materializou? Sim. Mas se olhar por uma ideia grega ali, de amase, que significa de voltar, ele voltou. Então é algo nesse sentido que não tem muito sentido a discussão. Agora, no sentido de que roubaram ou não o corpo dele, os judeus fizeram isso para enganar. E aí falavam os fariseus, ainda mais tendo aparecido para aquela mulher. Ela não tinha nem nome, a Maria de Magdalena, para aquela. Até hoje nós fazemos isso. Aquele que rouba lá, sabe? Aquela mulher lá, sabe? A gente não clama de Maria, de José, não, a gente não dá nem nome, porque a gente tem medo da gente. A gente não quer se comprometer. É algo interessante isso. A psicanálise mostra que a gente tem um certo espelho na coisa. Quando a gente fala do outro, a gente está falando da gente. Quando alguém está tecendo uma fofoca, você pode ter certeza, não é da pessoa que fala, não é da pessoa que ela fala, é a que fala. Isso é muito importante a gente ver, a chamada projeção. Onde Jesus pega um caso de projeção fantástico. Estão reunidos os apóstolos, ele vira-se e diz assim, um de vós me trairá, um de vós que meteste a mão na tigela comigo, ou seja, Senhor comigo, me trairá. Aí Judas já 20 horas. fica mais da situação. Acaso serei eu? Aí Pedro diz, eu nunca lhe trairei. Eu estarei sempre ao teu lado. Aí Jesus diz, antes que o galo cante as 3 vezes, você já terá me traído. Então, quando a gente afirma demais, cuidado. O estelionatário, por exemplo, quando nos busca, ele faz um monte de afirmação. Você nunca teve na sua vida um carro igual esse. Ninguém tem. Não tem problema.
e assim por diante. Espírito, numa mesa mediúnica que chega e começa a florear, cuidado com ele, é o seu sábio, mistificador. Então, Jesus traz para nós todo um leque de situações, tanto enquanto encarnado, quanto com a sua aparição. Jesus reencarnou? Não. Jesus estava nessa terra pela primeira vez, que o governo do perfeito. Quem diz isso? É Emmanuel, a caminho da luz. E a gente fala assim, o reencarne de Jesus não dá. Ele encarnou. E depois ele materializou. Ou seja, a situação é bem diferente. Adianta essas definições para nós pensarmos a bondade dele adianta. Agora, do contrário, não tem eficácia nenhuma, não adianta de nada. Nós não podemos tomar posse de uma situação e dizer de forma, digamos assim, extremamente dogmática. O que o Espiritismo bem compreendido, as obras básicas, complementares bem compreendidas, é isso. Se a gente, como espírita, estiver realmente em uma situação dogmática, não estamos entendendo a doutrina espírita. Quantos minutos, meu amigo? Quanto? Eu não estou bom de cálculo, não. Eu falei para ele 30. Cérebro de cego é igual radar de morcego. Ele fica assim, vibrando pelas percepções do barulho do ventilador, etc. E quantas vezes o ventilador ficou, e aí a gente vai traçando. A gente pode poder. Bom, o que eu queria trazer, eu não acho, eu sempre faço exposição em breve. Primeiro que eu acho um suplício alguém ficar escutando a minha exposição longa. Eu acho que quanto mais breve, mais a gente entende. E eu gosto de deixar um tempo para a gente trocar ideia. E eu estou esperando essa troca de ideia. Porque vocês trocando ideia comigo, eu volto para casa muito melhor do que eu vim. Eu estou nas mãos de vocês. Quem vai fazer a primeira indagação? Carlos. Não. Aí todo mundo olha para mim. Eu Tá bom, né? Tá bom. Quem vai fazer? Você falou que Jesus materializou depois da saída dele daquele corpo carnal, não é isso? Ele apareceu 3 dias após. É interessante, né? Porque tem diversas... Eu já vou viajar um pouco na maionese, mas tem diversas situações, né, que citam como é que ele se desprendeu, aquela coisa toda. Você podia dar uma explicação espírita, como é que ele se desprendeu do corpo dele? Se há algum relato, alguma coisa? Espírito. Não sei se o caminho da luz traz alguma coisa. Jesus sai imediatamente através da morte e já vai para os planos celestes. Mas antes de ir para os planos celestes, ele passa um tempo aqui para se preparar para a aparição. Olha que curioso. Se ele fosse, aí ele teria todo um trabalho para materializar. Você não imaginou? Ele para lá, toda uma questão de perispírito, aí haja tempo. Aí ele foi, mas antes de ir, ele preparou o perispírito para que o perispírito dele, inclusive, pudesse ser tocado.
Porque no primeiro momento, Maria de Magdala vai tocá-lo, eles não. Eu ainda não fui ao Pai. Olha que explicação, quer dizer, eu ainda não fui ao mundo que eu pertenço. Ou seja, ela não ia conseguir tocar. É isso? Oi? Ela não ia conseguir tocá-lo? Não conseguiria, porque ele estava diáfano, assim, né? Quer dizer, ele não estava ainda com uma combinação elétrica ou sinérgica para permitir esse toque. E eu tenho mais minhas dúvidas além disso. Quando ela o tocasse, se ela o tocasse, qual seria os volts que a Maria de Magdala receberia, né, num toque como ser daquele, né? A energia é muito grande, né? Eu tenho dúvidas se haveria continuidade da encarnação da nossa Maria, né? Porque é muito grande, pensa. É você chegar aí a uns 1000 volts e botar o dedinho lá, e ela certamente emotiva como era, ia dar um abraço, né? Catastrófico. Catastrófico. Né? Então ele já impede aquela coisa toda. Isso mostra também o carinho dele com uma pessoa de seu extremo zelo, que era vulnerável na época, que era Maria de Magdala. Ah, mas era uma mulher muito rica e Magdala, atraía os homens mais afortunados, mas tinha um processo de depressão, de ficar dias prostrada na cama, sem sequer tomar refeição. Não só de depressão, certamente de obsessão. Porque depressão e obsessão, ali aqui, nosso amigo diz que depressão e obsessão são duas faces de uma mesma moeda espiritual. Então, a gente tem que cuidar desses dois aspectos quando se tem um processo de pesquisa. Só voltando um pouquinho nesse desenlace aí, eu já li alguma coisa sobre um clarão que houve, né? Dentro da... Isso seria toda essa energia dele, né? Seria. Tá. Você imagina. Ele levou quanto? 1000 anos, né? Exatamente. Para encarnar aqui, né? A Caminho da Luz diz exatamente esse tempo. Pensa o clarão do nosso mestre. Ele deixar cego. Nossa. Cego espiritual e cego material. Foi isso que aconteceu comigo. Você viu Jesus, cara? Eu fui olhar o clarão, mas eu ver eu não vi, mas fazer besteira na época. Não vou te chamar mais de Emerson, vou te chamar de Paulo. Saulo ou Paulo? Era Saulo, para depois Paulo. Não cheguei a tanto. Mas cheguei um tanto quanto indevidamente deveria ter ido. A gente fica com poder por um tempo maior, cego ainda hoje, com um poder de procurador, né, cara de procurador, e você veja que na época do Cristo eu fui centurião. Não chegou a Paulo ainda, né mesmo? Mas já saiu do Saulo. Já saí do Saulo. Eu fui centurião, meu querido. E eu tive a santa ideia de... Eu não gostei do comportamento do então público com Pilatos. A Lívia fazia um esforço enorme para crucificar em Jesus e tal. Eu levei como centurião lá para Antipas, trouxe de Antipas, etc, etc. Hoje, se eu comentar, daqui a pouco eu começo a chorar. Aí vai e tal, a turma lá, eu tive uma ideia de Emerson. Ou seja, que não devia ter tido. Ele disse, mas se a gente desse uma surra de Jesus, isso não poderia aplacar a fúria da população? Eles vendo a minha besteira e doido para que ele sofresse mais, aprovaram a minha ideia.
lembro dos olhos do Cristo. Deve ter olhado para mim e dito assim, eu te perdoo, porque você é tanto ignorante. Né? Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas se eu não tenho ficado cego em muitas vivências para que não relembre, não olhe, não reveja, não queira saber. Então, essa situação passou isso comigo. Eu me apaixonei pelo Cristo, porque como centurião me colocaram para vigiar se ele era um agricultor ou não era, aquele homem só curava, e etc. Eu comecei a ficar muito mais próximo dele, perto do centurião, desse também, porque o meu coração ficou comigo. E fiz o que fiz. E as suas outras reencarnações? Eu tenho algumas. Mas aí não vai, aí não. Eu vou escrever. Mas foram melhorando? O arrependimento melhora a gente. A coisa que mais melhora a gente é o arrependimento. Você olhar para Deus. Eu não vou cultivar isso não. Estou pensando em escrever um livro sobre isso. Todo mundo fica me pressionando a fazer isso. Encontrei uma dona de uma editora recentemente no local que eu fui fazer uma palestra. Escreve que eu publico. Eu falei, não está certo, não é possível. Alguém escapando da situação. E a situação vem me perseguindo, sabe? Então, são situações assim, muito interessantes. As reencarnações que eu sei são reencarnações ainda bem rasteiras, sabe? Bem próximas do lado animal. Não tem nada de excepcional. Na base reptiliana do cérebro. Na base reptiliana do cérebro. Mais alguma indagação? Estou à disposição. Não sei que oração, porque fica à vontade. Ainda tem mais uns 17 minutos. Ainda tem mais 17 minutos? Deixa eu sentar, porque a gente já vai ficando. Deixa eu pegar a minha cadeira, e aí eu consigo adequá-la. E aí nós ficamos bem mais confortáveis. Emerson, você falou na questão da projeção, né? As coisas, né? As nossas deficiências para as outras pessoas. Mas isso poderia classificar também como medo do autoconhecimento? Sim. O Joana Ângeles chama esse evento, ao invés de projeção, ela chama de transferência. E ela diz exatamente o que você acabou de falar. Ela diz que quando fazemos uma transferência, a fazemos para não nos vermos. Se é para não nos vermos, é para não nos analisarmos. Ou seja, evitar o autoconhecimento. Tem uma frase de Freud que eu gosto muito. Quem fala muito, quando Paulo fala muito de Pedro, sabemos mais de Paulo do que de Pedro. Então, é sempre muito interessante. E a gente projeta mesmo, sabe? Muito. E principalmente na fofoca. Dá pra gente, eu adoro ficar ouvindo fofoca. De preferência não participando. Só ouve. Porque é tempo. Às vezes, eu supuro. Fica ouvindo, assim, interessante. Sabe? Esse é o ponto. O que eu entendo também nesse ponto? Que a gente gosta de julgar o outro. A gente não gosta de analisar a nós. Olha que coisa, a gente sempre julga o outro. Quando Jesus disse não julgueis, era para não julgar, mas
outras quantas, é o ovo. Ali estamos nós atrás do ovo. Dessa capa, dessa máscara. Oi? Dessa máscara, né? Dessa máscara, eu me chamaria exatamente de máscara. O ovo vai ser sempre o nosso reflexo no espírito. Exato. Aquilo que a gente coloca no outro, os nossos defeitos, e a gente tem medo disso. Por isso que a gente joga para o outro. Exatamente. Por exemplo, por que há uma grande dificuldade das pessoas trabalharem auxiliando o deficiente? Porque inconscientemente ela morre de medo de ficar deficiente. E eu sou um sujeito de uma bondade pura. Eu digo para ela assim, que bom que você sentia você. Você já aprendeu. Você quer. Então, deixa pensando, deixa pensar. Sabe? Deixa pensando. Uma das pessoas que talvez gostam de estudar é porque perde a paciência, quer que seja do seu jeito. Como a senhora falou a verdade, eu entro num avião, aí eu estou subindo a escada. Aí alguém está do meu lado. Geralmente é uma pessoa forte. Cheguei para acompanhando um cara assim, malhado. Aí ele pega no meu braço assim, delicadamente, fazendo um torniquete. E fala para mim, vamos subir a escada? Olha, o senhor põe o pé assim, viu? Mas assim, eu ponho. Aí o senhor põe assim. Aí eu ponho, aí eu mostro para ele como eu ponho sem falar nada. Aí eu começo a ter dificuldade para subir a escada. Fica melhor, depois de meia hora. Fica melhor. Fica assim, tá? Por que o senhor não falou antes? Eu pergunto sempre para mim, porque não adiantaria. Sabe? Então é muito bacana esse momento de estar assim, nesses voos, principalmente, sabe? Que a gente vê, hoje estão bem mais qualificados as comissárias, o pessoal de terra, está bem mais qualificado. E eu também vou conquistando, seduzindo a comissária durante o voo inteiro. Nossa, essa companhia é um lugar bom. Você é uma pessoa ímpar. Essa forma que você age comigo, nunca ninguém agiu. Mentira. Nunca ninguém agiu. Você é mal, né? Para quê? Para a hora de descer, ela me entregar para alguém. Aí, então, você vai ver. É gostoso, sabe? Você vai brincando com você e tal. Eu fui sentado o avião estava tão vazio que estava na primeira fileira, eu fui sentado agora no ensaio. E nós fomos conversando. Eu falei, o que é esse barulho no seu braço? Ah, eu adoro o prata. Põe na mão, essa aqui eu comprei em Portugal, essa aqui não sei o que e tal. Viajou o mundo, e etc. E a questão sua familiar, como é que fica? Ela é muito difícil, porque eu fico 20 dias longe de casa, etc. Você gosta do que você faz? Não, eu já estou com vontade de parar, etc, etc. Quer dizer, sabe quando aquele sorriso inicial deixou de existir pelo que eu percebi? Não, você deve realmente fazer aquilo que faz bem. A pessoa, se você coloca um tecido na sua família, etc. Enfim, ela perguntou no final. Mas eu achei que ela ia perguntar se ela era padre. Aí no final ela perguntou para mim, o senhor é o quê? Eu sou gente. A profissão, ela riu, a profissão, pessoa psicanalista, bem que eu percebi, você extraiu tudo numa viagem de 1 hora. Eu percebi que ela estava com a dor. Ela sentou do meu lado, não foi à toa. No fundo inconsciente dela, ou os espíritos estavam colocando ali para a gente conversar. Não que eu fosse o melhor do mundo, mas para a gente conversar, para ela poder fazer uma
uma análise aérea. Foi muito gostoso. Todas as viagens, realmente, estar com essa moça foi muito gostoso. Sabe? Foi um momento para mim assim, de me doar totalmente para um ser que eu vi que sorria por fora e chorava por dentro. Quantas vezes nós não fazemos isso? É o que Jesus quer que a gente não precisa fazer. Vós que estáis aflitos, eu vos consolarei. Quer dizer, o problema é que a gente não vai ouvir. Veja, se você vai, ele já faz tentando a dificuldade, né? Perfeitamente. Mais alguma coisa? Falando de morte, pode falar de morte? Pode, mas eu adoro falar de morte. Qual felicidade? Falando de morte, eu morro de medo aqui, né? Mas quando você fala da gente, esse erro médico e tudo, eu perdi uma filha com 31 anos de acidente aéreo, e o erro também foi erro humano, certo? Foi erro dos pilotos do avião dos Estados Unidos que bateu no Legacy. O Legacy bateu no Legacy. Isso. A maioria das pessoas realmente olha, é impressionante, né? Essa necessidade do ser humano tem assim, nossa, isso tem que ter muito longe deles. Mas eu tinha na época trazido a doutrina para dentro de mim. Ótimo. E foi tão consoladora a doutrina, mas tão consoladora, que tinha que acontecer igual seu pai se pronunciou, né? Tinha que ser desse jeito. Eu chegava, eu ficava psicóloga, tem todo o processo, 12 anos, 12 dias que eu são 12 anos. Psicólogos, né? E a psicóloga falou, nossa, mas eu preciso estudar essa doutrina espírita de você. Você converteu. Porque eu estou sentindo da senhora, o esposo da senhora é uma coisa assim, uma força tão grande. Acho que é um processo, você não vai mudar. Entender que aquilo ali já aconteceu, você não vai mudar o que aconteceu. Né? A vida continua, tá? É uma coisa assim, a vida continua, um dia a gente vai se encontrar, essa coisa toda, sabe? Isso é bom. Então, não teve esse ódio, sabe? Não sou. Mas é impressionante, não tive, não sei se meu marido teve. Eu, particularmente, não. E mãe? Não, eu E particularmente. mãe? Geralmente. E era uma filha maravilhosa. Cumpriu uma missão. Ela era comissária, ela era então, o senhor foi morto. As pessoas, meu pai morreu muito jovem, 95 anos. Fica o que você falou, o primeiro momento em mim foi muito impactante, mas sempre, nunca voltei ao pensamento, digamos assim, contra o mesmo. Eu tive as dificuldades de tratar essa situação, aí eu fui realmente tratando, etc. E a doutrina foi o bálsamo para mim também, se não fosse. Eu falo, não sei o que seria da gente se não fosse doutrina, né? Porque numa hora dessa você fala, puxa. Mas você falou uma frase muito bonita. Eu deixei a doutrina entrar em mim. Existia um sujeito, não sei se você conheceu, chamado Durante. Já ouviu falar sobre o horário da fraternidade, né? Só que ele morreu também da forma que devia ser mais física possível do que ele. Ele teve um apendicite, foi para o quarto, teve infecção com ele. Quer dizer, eu falo porque eu falo, eu digo encontrá-lo depois da morte do Wright, se ensinou tanto sobre o espírito. O seu final foi tanto sem graça.
acho assim. Eu acho assim, se perguntar para mim, como é que você quer da Europa, você está entendendo assim, o pessoal vai entrar, brincadeira. O Wright falava uma frase que era assim, conhecer o Espírito não é fácil, difícil deixar o Espírito entrar. Eu fui um discípulo do Guilherme. Ele iniciou praticamente assim, uma doutrina mesmo, tanto a gratidão por ele. Quando a coisa aperta, eu tenho que dar, não dá para dar mão. Eu sou obrigado. Acabou o nosso tempo, meu amigo? Quase. Nessa, teve uma mãe que procurou pelo Chico, porque ela tinha uma revolta muito grande com a babá do filho dela, uma criança de 5, 6 anos. A babá foi andar de bicicleta com a criança, um cachorro avançou, ela assustou, caiu, o menino bateu a cabeça, 2 meses depois, o menino foi internado e veio a desencarnar proveniente dessa queda. É a Célia, né? Hã? A Célia. É. Aí ela procurou o Chico, né? Ele morava em São Paulo, procurou o Chico e ela queria conversar com o Chico, não tinha oportunidade. Sempre casa com ele. Mas o Chico passou perto dela e falou assim, seu filho foi do jeito que tinha que ser. Já imaginou se ele tivesse batido a cabeça e tivesse acontecido disso com um tombo do seu colo? Isso aí ela entendeu, sabe? Ele foi do jeitinho que ser. E se tivesse caído do colo dela? Agora está sendo para o meu pai, eu sei, ele já vem para aqui, já pensou se cai do meu colo. De repente, ia dar uma colher de sopa para ele, enfiava a colher no garfo. Quando a gente fala, tinha que ser, ninguém está na hora errada, nem no lugar errado, né? Não, sobre o acidente. O comandante do voo morreu, na sexta-feira de manhã, o voo, ele não era dele, não era dele aquele voo. E nem era dele também, não. Está entendendo? Então, assim, tinha que estar naquele momento. Era coisa de outras vidas, ou era dessa vida, tinha que acontecer de uma forma. É isso que eu falo um pouco aqui na casa da gente. Ela te ensina você entenda. E você não está no lugar errado. Você não está no lugar errado, nem na hora errada, sabe? Eu acho que o que tem que acontecer, você fulano, meu parente morreu, eu vou escutar, eu não sei o que. Eu vejo. Eu fiz uma galera. Chegou com o cara da reunião dela, falou, vamos lá no triângulo, é só um bate e volta. Não é o povo dela. E a gente tinha que passar por essa dor. Tem um capítulo aqui de doação e reação. Tem alguma coisa, tipo um acidente assim, aéreo, onde os pais contribuíram para que a pessoa que morreu naquele acidente fizesse alguma, sabe? Alguma coisa desse tipo, talvez porque se apega muito nisso, lê muitas histórias de acidente. Mas a gente tinha que ser. É verdade. Eu adoro ouvir caixa preta. Sei. Eu tenho assim. Você já ouviu aquela? Já ouvi aquela que o comandante e o piloto estão conversando e falando, olha, eu acho que eu vou comprar uma moto. Isso começa muito com ele. Ele faz. Aí faz escolagem. Assim pode ser, gente. Tocar a vida,
amigo, encerramos com amor de todos, com esse grupo maravilhoso, com essas pessoas fantásticas. Sei que eu tenho que fazer a prece. Então vamos aproveitar esse grande momento, esse grande encontro de nós encarnados com os desencarnados, todos voltados para o mesmo objetivo.